Olá! Esse é o quarto vídeo da série que busca responder à pergunta Por que Lesson Study? Nele, vamos apresentar alguns resultados da pesquisa de Stigler e Hibbert que mostra o ensino como uma atividade cultural. Nos vídeos anteriores desta série, iniciamos a discussão em torno do ensino em 3 países que chamamos aqui de País 1, País 2 e País 3. Vamos então relatar um resumo do estudo comparativo do estilo de ensino nesses 3 países. No início, as aulas nos 3 países pareceram iguais para os pesquisadores, mas o olhar cuidadoso e repetido dos vídeos revelou detalhes que consolidaram diferenças essenciais nos modos de ensinar. No país 3, havia o ensino de conteúdos de matemática de um lado e alunos do outro. Os alunos se engajavam no trabalho com a matemática e o professor mediava esse trabalho. O ensino era orientado por compreensão conceitual e a maior parte do tempo era consumida com problemas desafiadores e discussão de conceitos matemáticos do que com a prática de habilidades. No país 3, os professores pareceram ter um papel menos ativo, permitindo que os alunos criassem seus próprios procedimentos para resolver problemas. Esses problemas demandavam aspectos procedimentais e conceituais. Os professores orquestravam a aula. No país 2, havia matemática, mas o professor era o controlador de boa parte dela, ofertando fatos e explicações aos alunos. No país 2, os professores estavam no comando do ensino da matemática, a qual avançava prioritariamente de modo procedimental para resolver problemas. No país 1 havia alunos e professor. Não havia discussão de conceitos da matemática, havia apenas interação entre alunos e professor. A preocupação era do desenvolvimento de habilidades que ocorriam de modo isolado por meio da prática de repetições. No país 1, o conteúdo de matemática não estava totalmente ausente, mas ocorria em um nível bem menos avançado e requeria menos raciocínio matemático que nos outros 2 países. O professor apresentava definições de termos e demonstrava procedimentos para resolver problemas. Os alunos eram levados a memorizar definições. 3 indicadores sobre o conteúdo orientaram as análises. 1. O nível de dificuldade. 2. A amplitude do desenvolvimento dos conceitos. 3. A coerência como os conceitos foram trabalhados com os alunos. Foi difícil para os pesquisadores dizerem quão avançado ou difícil um conteúdo estava sendo trabalhado, pois eles poderiam ser desafiadores, mas se fossem ações isoladas de ensino, não levariam a grandes conquistas no aprendizado. Esse conteúdo poderia estar sendo ensinado de modo profundo ou superficial. Por isso, os pesquisadores se basearam em outras evidências. O país 1 trabalhou conteúdos no 8º ano que eram ministrados um ano antes em muitos outros países. Além disso, o país 1 demonstrou grande ênfase em definição de termos do que no trabalho com o raciocínio subjacente aos conceitos. Essa prática foi 2 vezes mais frequente no país 1 do que nos outros 2 países. Stigler e Hibbert disseram: se os alunos simplesmente aprenderem definições para aumentar seu vocabulário matemático, estarão apenas tangenciando a superfície matemática. Se os alunos usarem definições para explorar as propriedades e relacionamentos mais profundos em matemática, eles realmente estão fazendo matemática. O país 3 apresentou 53% das aulas com provas matemáticas, enquanto o país 2 apenas 10%, e o país 1 não trabalhou com provas matemáticas. E quanto aos conceitos? Conceitos foram rotulados na pesquisa de Stigler e Hibbert de modo amplo como podendo ser a aplicação em todas as instâncias na qual a informação foi apresentada pela explicação da ideia, pela demonstração da ideia ou simplesmente pela declaração da informação. O interesse era o de identificar se o ensino dos conceitos era declarado ou se ele era desenvolvido. A caracterização do desenvolvimento foi a de que o conceito poderia ter sido explicado mesmo com poucas sentenças ou com um breve exemplo. No país 1,
1/5 dos conceitos foram desenvolvidos e 4/5 declarados. Essa situação se inverteu significativamente nos outros 2 países, como mostra o gráfico. O termo coerência foi definido pelos pesquisadores como algo que segue uma sequência de eventos interligados e que possui início, meio e fim, tal como em uma história. Eles defenderam que uma história bem elaborada é mais fácil de compreender, tal como aulas coerentes, por oferecerem oportunidades de formação de sentido do que está acontecendo. A pesquisa revelou que o país 1 continha significativamente mais tópicos e mais mudanças de tópicos do que os outros 2 países. Além dessas quebras de continuidade, os pesquisadores observaram interrupções nas aulas causadas por pessoas que entravam nas salas para requisitarem algo, fornecerem informações sem ligação com o teor da aula, etc. O país 1 teve 31% de interrupções desse tipo, o país 2, 13% e nenhuma interrupção no país 3. As conexões de aula para aula foram também objeto de análise. 96% das aulas do país 3 estavam conectadas umas com as outras, contra 40% dos países 1 e 2. Os pesquisadores quantificaram a qualidade geral da matemática em cada aula com relação ao seu potencial para ajudar os alunos a entenderem importantes aspectos da matemática. Levaram em conta o nível de desafio e como o conteúdo foi desenvolvido. Eles qualificaram esse quesito em baixo, médio e alto. O país 1 ficou em evidente desvantagem nas oportunidades para a aprendizagem de seus alunos, mas isso não é tudo. Eles estudaram a organização das aulas, quantos alunos foram submetidos ao trabalho com a matemática e a diversificação de estratégias para a solução. Em todos os casos, o país 1 esteve em ampla desvantagem. O país 2 apresentando ora resultados que se aproximavam do país 3, ora do país 1. O país 3 apresentou resultados inquestionáveis quanto à potencialidade do ensino para a aprendizagem de seus alunos. O país 3 é o Japão. O Japão pratica o Lesson Study há mais de 100 anos. No início, a educação era pobre e apresentando resultados medíocres para o estudo do japonês e da matemática. A pestalose, um método de ensino desenvolvido por um pedagogo suíço, foi uma das inspirações para a mudança, associada ao árduo trabalho com os professores japoneses e às questões culturais do Japão. Eis o porquê da recomendação do uso do Lesson Study nas formações de professores. O Japão concentra esforços no desenvolvimento de conceitos associados aos procedimentos. Somente um sem o outro pode gerar resultados aquém dos esperados ou limitar as possibilidades de compreensão mais ampla do conteúdo e a influência em desafios posteriores. Para Stigler e Hibbert, o fato de o ensino ser uma atividade cultural explica por que ensinar é tão resistente a mudanças. Mas reconhecer que o ensino é de natureza cultural dá insights para o que é preciso fazer se queremos melhorá-lo, mudar a cultura. Essa é a indicação para países que se assemelham ao ensino do país 1 ou 2. Ainda precisamos responder aos questionamentos sobre frações presentes no primeiro vídeo desta série. Você se lembra? Aguardo você no próximo e último vídeo desta série. Arigatou gozaimasu!